Bom dia, bom dia, bom dia. Jesus abençoe a manhã de vocês. Vamos lá, né? Nós tivemos na terça-feira a série de estudos Conhecendo a Minha Igreja, porque sou presbiteriano. E um desses estudos foi a respeito da segunda vinda de Cristo. Está lá no canal do YouTube da igreja. Você pode entrar lá e dar uma olhada. Foi uma bênção, foi muito bom o estudo, elucidou muitas dúvidas de muita gente aí, inclusive minhas, né? E hoje eu gostaria de dar, como é que eu vou dizer, sequência nesse estudo, porque a gente apresentou naquele estudo ali algumas visões, né? São 4 principais como é que eu vou dizer, correntes de interpretação do capítulo 20 do livro de Apocalipse, principalmente a respeito do milênio. Então, vocês dão uma olhada lá no canal, vai ser muito bom. E hoje a gente vai falar um pouco mais, então, a respeito do texto em si. Nós não vamos discorrer tanto a respeito dessas correntes de interpretação e vamos falar um pouco mais a respeito do livro de Apocalipse mesmo, diretamente do livro. Então, abram as Bíblias aí e fiquem com a Bíblia aberta. Eu vou precisar dos irmãos aí para ler alguns textos para a gente. Apocalipse, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 1 ao 15. Todos encontraram? Apocalipse capítulo 20, dos versos 1 ao 15. Diz assim o texto: Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam sua marca na fronte e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não viveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, e da cuja presença fugiram o céu, a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Senhor, bendito Deus, nós estamos, ó Pai, nessa manhã, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Deus, reunidos, ó Pai, em Teu nome,
Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor se manifeste nesse lugar. Que o Senhor dê sabedoria, Deus, a essa pessoa que se encontra aqui na frente, ó Pai, tão carente do Senhor, tão necessitada do Senhor, ó Deus. Dê sabedoria, Pai, para que eu consiga, de fato, passar, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja para a Tua igreja nessa manhã. Abre, Deus, os olhos espirituais da Tua igreja, os ouvidos espirituais dos nossos irmãos, ó Pai, a fim de que saiamos daqui, de fato, edificados, ó Deus, com a certeza de que o Senhor falou com cada um de nós. Que seja assim, ó Deus, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto certamente é um texto muito conhecido das Escrituras e talvez um dos mais controversos. Muita coisa há a respeito de Apocalipse. O livro inteiro gera muito temor. Por muito tempo, né, a gente foi ensinado até muitas vezes, né, a temer esse texto, a temer o livro de Apocalipse, a não ler, não fomos incentivados a ler, a estudar, a conhecer de fato o que está escrito aqui. E é tão sério a questão desse livro que os crentes, no meio dos crentes, no meio da igreja do Senhor, como eu disse, há pelo menos 4 linhas interpretativas a respeito desse texto. Como eu disse, a gente viu no estudo da terça-feira. São essas correntes: o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista, o pós-milenismo e o amilenismo. O que quer dizer pré-milenismo? A ideia de pré é que vem antes, ou seja, a segunda vinda de Cristo vai anteceder esse milênio que é descrito no texto de Apocalipse 20. Jesus virá, os crentes nele vão ser arrebatados, transformados, e então virá aí 1000 anos de governo de Jesus na terra. Esse é o pré-milenismo. Jesus vem antes do milênio. O pós-milenismo disse que o milênio vem antes de Cristo, ou seja, haverá 1000 anos de paz sobre a terra. Então Jesus virá com a sua igreja, vai arrebatar a igreja e então vai vir o juízo final. E o amilenismo quer dizer, na sua raiz, a essência da palavra, esse a, no original grego, é um prefixo para não, ou seja, não milênio. Não há milênio, segundo, não milênio, que quer dizer. O que não significa que os amilenistas não creiam num milênio. A gente não crê no milênio literal. Esse período exato de 1000 anos que o Senhor vai reinar na terra. Não é assim que o amilenista crê. E a igreja presbiteriana, como um todo, adota mais essa linha do amilenismo. E é sob essa ótica que nós vamos, então, tentar estudar esse texto hoje. Tem pelo menos 2 grandes nomes que estudam a respeito desse livro, e principalmente a respeito dessa passagem de Apocalipse, que são, no Brasil, Leandro Lima, viu inclusive um livro que chama Mais que Vencedores, vale a pena ler, para quem tem... Não é Leandro Lima, não? Qual que é, então? O William Hendricks. William Hendricks, então, escreveu o livro Mais que Vencedores, e nesse livro ele nos leva a uma linha interpretativa da seguinte forma. Ele diz que o livro de Apocalipse não segue uma ordem cronológica. O capítulo 2 não é um segmento do capítulo 1, o capítulo 3, e aí por aí vai. Não é uma ordem cronológica que esse texto segue. Portanto, não é do capítulo 1 até o capítulo 20 algo que é crescente. O que ele apresenta, na verdade, a ideia que a gente adota, que a gente aceita, é que são 7 divisões nesse livro de Apocalipse. São 7 seções paralelas e progressivas. Quais são essas 7 seções? Do capítulo 1, a primeira seção, do capítulo 1 ao capítulo 3, vai essa primeira seção, são os 7 candeeiros, ou as 7 igrejas. Do capítulo 2, a segunda seção vai do capítulo 4 ao capítulo 7. São os 7 selos. A terceira seção, do capítulo 8 ao capítulo 11, as 7 trombetas. A quarta seção vai do capítulo 12 ao 14, os 4 inimigos da igreja, ou o quarteto do mal, que são o dragão, o anticristo, o falso profeta e a grande Babilônia. A quinta seção vai do capítulo 15, são o capítulo 15 e 16, são as 7 taças da ira de Deus. A sexta seção, capítulo 17 ao 19, que é a queda desses 4 inimigos, nos mostra nesses capítulos a queda desses 4 inimigos da igreja. E do capítulo 20 ao 22, que é a 7ª seção, o reinado das almas,
a destruição de Satanás, o juízo final, novos céus e nova terra. São essas sessões, são essas divisão que há no livro de Apocalipse. Por que ele fala que essas sessões são paralelas e progressivas? Porque elas contam a mesma história. Do mesmo ponto, do ponto A ao ponto B, do início ao final. Todas essas sessões, elas falam da primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Algumas de forma bem clara, fica bem claro o nascimento de Jesus e a vitória de Cristo no final. Mas não é bem assim que acontece nessas 7 sessões. A primeira sessão, por exemplo, versículos do capítulo 1, versículos 5 e 6 do livro de Apocalipse. É a primeira sessão. Vamos ler lá com os irmãos. Primeira sessão, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim: E da parte de Jesus, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para o século dos séculos. Amém. O primogênito dentre os mortos, aquele que nos ama e nos deu o seu sangue e nos libertou dos pecados. Essa é o que? Jesus fez isso quando? Na primeira vinda. Certo? No mesmo capítulo 1, dos versículos... No capítulo 3, versículos 21 e 22, é o final dessa primeira sessão. Capítulo 3, versículo 21 e 22, diz assim: Ao vencedor dar-lhe-eis sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, na primeira sessão, no capítulo 1, versículos 5 e 6, temos aqui acontecimentos que ocorreram na primeira vinda de Cristo. No capítulo 3, versículos 21 e 22, o que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. E assim segue. Todas essas 7 sessões, elas funcionam dessa forma. A quarta sessão, vamos lá, quer ver? Do capítulo 12... Quarta sessão, ela tem início no capítulo 12. O capítulo 11 termina, né, com a vitória de Jesus e o capítulo 12 começa, e aqui fica bem claro, o nascimento de Cristo. Capítulo 12, versículos de 1 a 5. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Quem é esse filho que nasceu? Jesus. Quarta sessão começa com a primeira vinda de Cristo, o nascimento de Jesus. E aqui fala do diabo, com a terça parte lá dos anjos também. E nessa quarta sessão também, ela termina no capítulo 14. Versículos 14 a 16, diz assim: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Ceifa, colheita. O que vai acontecer? Na segunda vinda de Cristo. Então, na quarta sessão, começa no capítulo 12, com o nascimento de Jesus, a primeira vinda, e termina com a segunda vinda de Cristo, falando da segunda vinda de Jesus. E, finalmente, a sétima sessão. Né? Mas se você pegar todas as 7 sessões que eu citei aqui, você vai ver que elas têm ou bem claro, bem nítido, esse segundo nascimento, essa primeira vinda de Jesus, ou alguma coisa que remete, algum acontecimento, algo que Cristo fez quando ele veio na sua primeira vinda. A obra de Cristo vai estar ali descrita nessas sessões, em todas as 7 sessões. Vai falar da primeira vinda e da segunda vinda de Jesus.
Todas elas funcionam da mesma forma. Então, elas são paralelas e progressivas. É como se João estivesse contando uma história e cada sessão que ele inicia, ele acrescenta fatos novos. É a mesma história, é o mesmo final, é o mesmo começo, mas ele vai acrescentando fatos novos durante o caminho para que torne, então, mais fácil da pessoa compreender. E o livro é repleto de símbolos. A gente não pode esquecer da linguagem simbólica que tem no livro de Apocalipse. Então fica muito complicado a gente querer aqui, como é que eu vou dizer, trazer isso literalmente. Imagina só um bicho, um dragão com 7 cabeças, 10 chifres. Como é que seria concebível isso? Tenta imaginar isso na sua mente, isso fisicamente. Não é exatamente assim que o texto fala. A gente tem que tentar compreender a linguagem descrita aqui, para quem foi escrito, no tempo que foi escrito, e aí sim tentar trazer para o nosso dia, então, a interpretação correta desses textos. E o milênio também é mais uma dessas figuras que aparece aqui. Não quer dizer que ele seja literal. E é assim que a gente acredita. A gente não acredita que o milênio seja algo literal. Então, o que é o milênio para nós? O milênio é um período de tempo muito grande, muito extenso, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Isso é o que a gente crê como o milênio descrito no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Não é um milênio, 1000 anos exatos. Não é um período de tempo de 1000 anos exato. É como a gente, quando era do mundão aí, falava gírias. Vocês lembram? A gente falava, 1000 anos, daqui 1000 anos, a gente falava essas coisas. Quer dizer que é um tempo, algo que vai acontecer num tempo longo, né? Muito tempo que vai acontecer, mas que vai acontecer. O livro de Apocalipse ele começa dizendo, quando a revelação é dada a João, diz assim, essas coisas devem acontecer. Essas coisas irão acontecer. Elas vão levar um período de tempo, mas vai acontecer. Então fala do milênio, desse período de tempo extenso. E por que 1000 anos? Porque 1000 anos é um tempo longo, é algo que a gente consegue mentalizar, e é também um período completo. 1000 é um número redondo, fechado, completo. Dá a ideia de plenitude. Lembra de Paulo na primeira vinda de Cristo, Gálatas 4:4? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. É a mesma ideia aqui, de plenitude, um tempo completo. Deus é que sabe que tempo é esse, quantos anos serão. Mas a ideia é essa, de plenitude, de um tempo completo que irá se cumprir, e aí a gente chama isso de milênio. Por isso, 1000 anos. Por isso, essa ideia. E tem também, eu gosto de falar, isso aí é coisa pessoal minha, tá? Que eu acho que a humanidade ela é cíclica. Ela vai repetindo os erros de forma cíclica. Olha lá para você ver, quando houve a queda, tal, aí o mundo, né, o pessoal saiu do Éden e povoou a terra. O que houve ali depois de um período de tempo? Era tão grande o pecado que clamou a intervenção de Deus. Deus, então, fez a arca e tal, tudo daquela forma. Da arca, né, depois de Noé e seus filhos ali, a gente teve outras cidades que foram destruídas, Sodoma e Gomorra, mas dali até a vinda de Cristo, Paulo chamou aquilo de plenitude do tempo. Houve um ciclo. Quando Jesus veio, a humanidade não estava bonita, não. Os trem não estavam muito diferente do que está hoje, não. Estava ruim, a coisa não estava bonita, não. Inclusive no meio do povo de Deus. Dos fariseus, dos escribas. Então a coisa não estava muito legal. E Jesus veio, então. E o que Cristo fez quando ele veio? Olha só que Jesus veio e morreu na cruz por nós, aí reviveu. Quando Cristo veio e se colocou ali, ele se levantou, ele foi levantado ali, ele trouxe um grande período de paz para o mundo, crescimento, de avanço. O pecado foi refreado com a vinda de Cristo. De alguma forma, isso aconteceu. O mundo cresceu, o mundo evoluiu depois da segunda vinda de Cristo, a igreja foi implantada, o evangelho foi espalhado para os 4 cantos da terra, isso tudo na primeira vinda de Cristo. E na segunda vinda de Cristo, eu acho que aí vai ser o final. A humanidade está caminhando de novo para estar tão ruim a coisa, para estar tão difícil, para estar tão complicado, que aí Deus vai intervir uma última vez. E aí é a vinda de Cristo. E a Bíblia diz que esse tempo que a gente considera aqui como milênio, que nós estamos falando, vai ser abreviado por causa dos eleitos, por causa dos santos. Por que
que nós cremos no milênio, esse período de tempo, e não como 1000 anos reais? Primeiro que tem alguns acontecimentos, algumas coisas que são difíceis de defender para no caso, um pré-milenista. O pós-milenista ele está até perdendo força, o pós-milenismo, porque ele defende um período de paz muito grande antes da vinda de Cristo. O pós-milenista ele acredita que o mundo vai viver um período de paz muito grande antes que o Senhor Jesus venha. Como o pastor disse aqui, é um sonhador. E o pré-milenista, ele acredita, então, nesses 1000 anos literais. Por que é difícil a gente defender a ideia do pré-milenismo? A primeira coisa é que o Novo Testamento, em nenhum texto, em nenhum lugar, em nenhuma carta, em nenhum dos evangelhos, nada consegue defender essa ideia desse milênio literal. Você não encontra defesa para esse tipo de pensamento no restante dos livros do Novo Testamento. Nenhum deles. Muito difícil você conseguir alguma coisa que vai ali defender essa ideia. Esse milênio aparece apenas em Apocalipse, e justamente aqui no capítulo 20. Outra coisa que o pré-milenista acredita é que vai haver uma distinção entre Israel, a nação de Israel, e a igreja do Senhor. Enquanto a Bíblia defende, e Efésios capítulo 2, a partir do verso 11, ele é bem claro isso, já não há mais divisão entre Israel e a igreja. É um povo só, é o povo de Cristo, é o povo de Deus. Há um só povo, uma só nação, uma só língua, um só espírito. Tudo isso aponta para uma única igreja. E o pré-milenista ele acredita que vai haver distinção. Inclusive, há um lugar, isso Hernandes Dias Lopes que fala, já teve lá, eu nunca tive, em Israel, que há um lugar, um campo aberto, que eles chamam aquilo ali de Armagedon. E acreditam que naquele local vai haver essa batalha do Armagedon física entre as nações contra Israel. Segundo ele, eu nunca estive, nem pesquisei na internet a imagem do local, mas diz que o lugar não ia caber essa gente toda para essa guerra, não, para essa batalha, não. Então, eles acreditam nisso, né? Afirmam que haverá uma distinção entre Israel e igreja. A Bíblia vai pelo lado contrário. Ela diz que vai ser uma nação só. O pré-milenismo também defende 2 ressurreições. A primeira ressurreição, Jesus vai vir, a igreja vai ser glorificada e tal, vai ter o período de 1000 anos, depois vai ter guerra, depois disso aqueles que foram convencidos, né? Ficaram aqui esses 1000 anos, que teve essa segunda chance, né? Foram convencidos, então eles serão ressuscitados também. Vai haver uma segunda ressurreição, segundo o pré-milenismo. E a Bíblia afirma, a Bíblia é clara, categórica. Alguém abre aí João capítulo 5, versículo 28 e 29. João 5, 28 e 29. Quem achar pode ler. Não vos maravilheis, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. 29. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição da vida. Mas é uma vez só. Jesus veio, vai haver o juízo, é uma só ressurreição. Os santos para salvação e os ímpios para condenação. Não há essa ideia de uma segunda ressurreição. Apesar de que o texto que a gente leu, ele fala da segunda morte e da primeira morte. Fala da primeira e da segunda ressurreição, o texto de Apocalipse. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, o que isso quer dizer. Tá? Mas a Bíblia não fala de uma segunda oportunidade. A chance que a gente tem é agora. Essa vida breve, curta, esse sopro que a Bíblia fala que é a nossa vida, é a oportunidade que nós temos de crer no Senhor Jesus e de sermos salvos. Uma outra coisa que eles afirmam, que é difícil de defender também, muito improvável, é que o reino de Cristo ele vai ser físico. Vai ser um reino na terra. Eles defendem esses 1000 anos como um reinado de Cristo aqui, na terra. E o próprio Jesus, também no livro de João, capítulo 18, versículo 36, ele diz: o meu reino não é desse mundo. O reino que Cristo veio inaugurar, o reino que Cristo veio trazer, é o reino dos céus, o reino do Pai dele.
Inclusive, os judeus esperavam que Cristo fosse esse líder político que iria instaurar um reinado na terra, que iria subjugar as nações e os judeus iriam reinar, então. Era assim que eles pensavam, era isso que eles acreditavam. E o pré-milenismo defende essa ideia de um milênio literal. Hernandes Dias Lopes, mais uma vez, falando a respeito disso, ele fala assim: é difícil conceber a ideia de Cristo e a igreja glorificada convivendo com ímpios. Imagina só, você pegando um ônibus para ir para o serviço lá, um crente e o ímpio junto. Imagina um reino onde estarão unidos ali os dois. A igreja glorificada, Cristo glorificado e os ímpios. É difícil, né? É complicado. É uma defesa difícil de fazer. E pior ainda, né, eles defendem que depois desses 1000 anos de reinado, com Cristo glorificado, com a igreja de Cristo aqui na terra, as nações ainda irão se levantar contra Jesus. Eles vão cansar do reinado de Jesus ali, vão se rebelar contra Cristo, e aí vai acontecer então o que se chama de Armagedon, essa batalha entre os ímpios e a igreja de Cristo. Difícil, né? Quem pode ir contra o braço do Senhor? Quem iria experimentar aí um reinado de Jesus e se levantar contra ele? A Bíblia também nos fala de um juízo só. A Bíblia fala que o juízo ele é final. Imediatamente a volta de Cristo vai ser julgamento. Não vai ter segunda chance, não vai ter jeito. Não tem como. Então fica difícil defender essas ideias pré-milenistas à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras. Fica complicado. Mas vamos lá. Outro fato que é narrado de forma simbólica no livro de Apocalipse é a prisão de Satanás. Satanás, aqui diz que viu descer do céu, né, um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. A gente sabe que Satanás, né, os anjos, são espíritos. E fica complicado você acorrentar um espírito. Algo, fisicamente falando, é difícil, quase provavelmente impossível de ser feito. Então, de que está falando esse texto aqui? De que aprisionamento é esse? Como é que Satanás, então, está preso? A gente fala que o diabo está preso, mas a gente fala também, isso no meio evangélico, inclusive nós, presbiterianos, falamos que o diabo está aí, não está? O inimigo das nossas almas não está ao nosso derredor, ele não está agindo, ele não está o tempo inteiro armando ciladas contra nós. Então, como ele está preso e está aí o tempo inteiro trabalhando contra mim e contra você? De que forma isso pode acontecer? É por isso que é uma linguagem simbólica de que o diabo está preso. Mateus, capítulo 12, versículo 29, Jesus narra uma história. Ele fala que para alguém entrar na casa do valente, tem que primeiro amarra o valente, depois toma os bens dele. Não é isso? Satanás aqui é o valente de qual Cristo fala. Mas aquele que prende, que amarra o valente, que é mais valente que ele, é Jesus. Ele, então, acorrenta Satanás, ele amarra Satanás e ele saqueia a casa. Esse saque são pessoas, as nossas almas. A luta não é por bem, por corpo físico, nada. O que o diabo quer é levar o maior número de pessoas com ele para o inferno. Porque ele sabe que vai para lá, é certo. Não tem jeito. E o que ele quer é impedir o maior número de pessoas de... de dentro da prisão, né? João, capítulo 12, versículo 31 e 32. Alguém abre aí e lê para a gente também? Fala um pouco dessa restrição, dessa prisão. Eu quero fazer os irmãos entender que o Satanás está preso. Não é uma prisão, uma cadeia, né, com grades, uma porta fechada. Alguém lê aí, João 12, 31 e 32? Ou pode colocar ali, ó. Olha só, chegou a hora, o príncipe desse mundo vai ser derrotado. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso é Jesus, mais uma vez, falando. Qual que é a ideia aqui, então, se ele não está preso, se ele não está numa cadeia, se ele não está trancafiado numa porta, qual que é a ideia? A ideia é de que o poder de Satanás ele está
restringido. Ele não tem mais o poder de agir com toda a liberdade. Calvino, né, diz que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. É Lutero, né? Lutero que diz isso, que Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Satanás ele vai até onde o Senhor solta essa coleira. Ele tem poder de agir, mas é restringido. Que o Augusto Nicodemos, quando ele fala a respeito disso, ele cita um exemplo bem tangível para nós. Na Segunda Guerra Mundial, houve um dia que é chamado de dia D. Uma certa localidade tinha que ser tomada pelos aliados. Aquela batalha ali, quem ganhasse aquela batalha, ganharia a guerra. A guerra foi vencida naquele dia e chamou aquilo do dia D. Acontece que daquele dia em diante, a guerra foi vencida ali, mas os alemães não foram totalmente derrotados. Enquanto dali para trás eles não poderiam vir mais, enquanto retornavam, enquanto iam sendo apertados ali para a Alemanha, eles continuavam fazendo uma arruaça danada, matando quem pudesse, destruindo tudo que pudesse, né? Até que o dia X lá chegou e foram de fato derrotados. Acabou para eles, aí não teve mais jeito de agir. Assim é Satanás. O dia D foi Cristo na cruz. Aquele foi o dia D. Ele foi derrotado ali. Acabou para ele. Ele sabe que não tem mais jeito. Mas ele ainda continua agindo. Ele está com poder restrito. Ele não está impedindo. O que Satanás foi feito por Cristo naquele momento da cruz é impedir que Satanás consiga barrar o avanço da igreja. É isso que Cristo fez. Satanás, a partir dali, ele fala aqui, ó. E o prendeu por 1000 anos. Versículo 3 do capítulo 20 de Apocalipse. Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. O que Satanás não tem mais poder de fazer é enganar a igreja do Senhor. Satanás, ele é enganador. Quinta-feira, né, no estudo PG, a gente até falou disso. Das tentações, de como é que é feita, como é que ele tem um modus operandi. E não é diferente aqui. Ele é enganador. O objetivo dele é enganar as nações. Enquanto ele está preso, enquanto ele está acorrentado, ele não tem mais o poder de impedir o avanço do evangelho. Não foi assim quando Cristo veio lá, o Espírito Santo desceu e a igreja foi plantada e espalhou por 4 cantos da terra e ele não teve mais poder de parar isso. Satanás não tem mais poder de parar a igreja de Cristo. A própria Bíblia nos informa, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Essa é a ideia. Satanás não consegue mais impedir as nações de ter acesso ao evangelho, de que haja conversão. Ainda no país mais inóspito, mais longínquo, né, foram enviados aí missionários. Hoje a gente tem a internet, que faz com que a palavra do Senhor chegue aí aos 4 cantos do planeta. E há pessoas que irão ouvir. A gente tem notícia de igreja na China, que é um país fechadaço. Coreia do Norte, perseguidos, é claro, caçados como animais, mas tem uma igreja do Senhor ali. Então Satanás não impede mais que a igreja do Senhor avance. Essa é a ideia. Ele está com poder restringido. Ele não consegue mais impedir que a igreja cresça, que a igreja cumpra o seu papel. Mas ele ainda continua a agir no mundo. Depois, o mesmo texto ainda fala que Satanás também vai ser solto por pouco tempo. Ele está com poder restringido, ele está na coleira de Deus, mas ele vai ser solto. E a gente pode olhar que parece o mundo à nossa volta está cada vez pior. As coisas não tão fáceis. O negócio está apertado, está chegando. E no nosso país, aquela perseguição que era velada, aquilo que era meio que oculto contra a igreja, está se tornando cada vez mais claro. As pessoas estão cada vez mais se levantando abertamente contra o evangelho de Cristo, contra a igreja do Senhor. É Deus tirando o pé do freio. Há algo, né, que eu ouvi uma vez aqui na igreja que é chamado de ação restritiva do Espírito Santo. É como se Deus, aos poucos, fosse liberando o homem para pecar, o homem para viver a sua própria vontade. Ezequiel, isso. As nações que irão pelejar contra o Senhor. É Deus tirando o pé do freio.
Pode olhar no nosso Senado, na nossa Câmara dos Deputados, quantos projetos, quantas pessoas se levantam. E é aberto, gente, é claro, a perseguição está aumentando e vai ficar mais apertado ainda. Nós, ocidentais aqui, pelo menos no Brasil, eu acho que nunca experimentou uma perseguição ferrenha mesmo, daquela... Pode esperar que está chegando a hora. Está chegando a hora. Por isso que o pós-milenismo está caindo por terra. Eles estão desistindo dessa ideia, porque a tendência do mundo é só piorar. É só piorar. Primeiro, né, como é que eu vou dizer? Moralmente, o mundo já jaz do maligno mesmo. A imoralidade está aí não só sendo vivida, como sendo, incentivada, né, cada vez mais. E por causa disso, né, qual que é o grande empecilho para que essas ideias, para que eles possam viver tudo que eles querem viver? A igreja, o evangelho. O povo de Deus, que fala que aquilo é errado, que fala que não é certo não, que está errado mesmo. Aborto é errado, ideologia de gênero é errado, a prática do homossexualismo é errado, e a igreja fala isso e não pode deixar de falar. É errado. Lutar. Quem hoje que fala contra aí comunismo na política nacional que não seja cristão? Quem hoje se levanta contra isso? E é algo que está sendo implantado não é no Brasil, não, é a nível mundial. A ideia é que haja, sim, um governo a nível mundial. E está chegando. Está cada vez mais próximo. Está se levantando. Está cada vez mais pessoas investindo tempo, dinheiro, para que essa agenda global se cumpra. E ela vai se cumprir, porque é plano do Senhor. Mas nós, crentes, a gente precisa estar ligado a isso sim. Vai acontecer sim. Mas o texto de Apocalipse nos garante que a vitória é nossa. O final da história já está escrito. A gente conhece o final dessa história com antecipação. Foi revelado a nós. Uma outra coisa que a gente vê no capítulo 20 de Apocalipse aqui são os tronos. Só o livro de Apocalipse fala aqui 47 vezes a respeito de tronos. Dessas 47 vezes que o trono é citado no livro de Apocalipse, 44 dessas passagens, o trono está no céu. É o trono de Deus. É o trono do juiz, daquele que é justo, daquele que é puro, daquele que é limpo. E 3 vezes esse trono aparece na terra. E toda vez que o trono aparece na terra, ele está ligado a Satanás e ao anticristo. No capítulo 2, do versículo 13 do livro de Apocalipse, o trono está na terra. No capítulo 13, versículo 2 do livro de Apocalipse, o trono está na terra. E no capítulo 16, no versículo 10, também do livro de Apocalipse, o trono está na terra. Mais uma vez fica difícil conceber a ideia do pré-milenismo, de um reinado de Cristo na terra. Quem reina na terra, quem vai reinar na terra é Satanás e o anticristo. O reino de Cristo é nos céus, o reino que ele vem inaugurar é no céu. Não é aqui, não é nesse mundo. Né? E o que acontece? Crente hoje, morreu um crente, morreu um cristão, morreu um servo do Senhor. Ele então é enterrado imediatamente após a morte dele. O que acontece? A gente vê aqui, vi também tronos, a partir do versículo 4 do livro de Apocalipse. E nesses assentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a sua marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O que acontece? Morreu o crente, é servo de Deus, morreu aqui, a alma dele está lá no céu e passa a reinar com o Senhor Jesus. Está ali aquilo que a gente chama de estado intermediário. Eu levei um tempo para digerir isso aqui, né? Até quando o pastor Manel deu esse estudo aqui. É isso que a gente chama de estado intermediário. As almas estão reinando com Cristo. Durante o quê?
Esses 1000 anos, o período de 1000 anos não é a segunda, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo? Nesses 1000 anos, nesse tempo que nós estamos vivendo, as almas daqueles que morreram, que foram perseguidos por causa de Cristo, pelo amor de Cristo, estão reinando com Ele, no céu. Essas almas aqui são aquela mesma lá do capítulo 6, não tem no capítulo 6 uma imagem das almas que estão debaixo do trono, clamando ali por justiça, para que Deus, né? E não só isso, o texto nos informa que o crente em Cristo vai reinar com Ele e vai julgar. Julgar quem? Que julgamento é esse, né? Quer ver? Eu até anotei aqui. Mateus, capítulo 19, versículo 28, está escrito que os crentes, aqueles que estão com Cristo, aqueles que reinam com Cristo, irão julgar as 12 tribos de Israel. E 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 2 e 3, diz que os crentes vão julgar o mundo e os anjos. Que anjos são esses? Os anjos, aí daí 1/3 da milícia celestial que caiu junto com Satanás. Então, aquele que morreu, você pode ficar tranquilo aí, se papai, mamãe, vovó, titia, alguém que era crente, familiar seu, que você conheceu, era servo do Senhor, faleceu, a alma dele está reinando com Jesus. Está lá com Cristo. Está com ele no céu. E agora, outra coisa mais complicada da gente entender. Lembra que eu falei que da ideia da ressurreição, e nesse texto aqui fala de 2 ressurreições? Essa aqui é um pouco mais complicadinha de explicar. E aí eu vou recorrer, então, à Bíblia de Genebra. Está escrito aqui. A Bíblia de Genebra comentando aí o versículo 5 e 6 do capítulo 20 de Apocalipse. Diz assim: a primeira morte é apenas uma morte corporal, mas é apenas preliminar e não final. A segunda morte é final e tem um caráter espiritual. Do mesmo modo, a primeira e a segunda ressurreição podem ser preliminar e final, respectivamente. A primeira ressurreição é espiritual. A segunda ressurreição é a ressurreição do corpo. A primeira ressurreição deve ser, portanto, compreendida como coincidindo com o novo nascimento, ou como estar com Cristo na ocasião da sua morte corpórea. O que Cristo fez por nós aqui foi tão grande, foi tão poderoso, foi tão além da nossa compreensão, que o novo nascimento, narrado pelo próprio Cristo lá, que diz para Nicodemos, é preciso nascer da água e do Espírito, é como se fosse para nós uma ressurreição. A Bíblia não fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados? Quando fomos convencidos, quando ouvimos o Evangelho, né, e o nosso coração se abriu, a nossa mente se abriu para recebermos Cristo como Senhor da nossa vida, nós fomos ressuscitados. É tão forte isso, é tão grande o que Cristo fez, que nós hoje somos ressurretos, nascidos de novo, regenerados. Essa é a ideia da primeira ressurreição. É dessa ressurreição que esse capítulo aqui, que esse versículo aqui está falando. Essa é a primeira ressurreição. E Hernandes Dias Lopes, falando disso, ele diz o seguinte: quem ressuscita 2 vezes, morre uma vez só. E quem morre 2 vezes, ressuscita uma vez só. Ressuscitou 2 vezes. Nós temos a primeira ressurreição. A ressurreição do novo nascimento. Quando Cristo vier, né, que aí vai ressurgir toda a igreja, todos nós seremos ressurretos, todo em Cristo. E aí já não é só a ressurreição da alma, o corpo também vai ressurgir e vai unir de novo alma e corpo. Um corpo perfeito, glorificado. Então, 2 ressurreições para aquele que nasceu de novo. Para aquele que não nasceu da água e do Espírito, vai morrer 2 vezes. A morte aqui, física, a morte do corpo, finalmente a morte espiritual, que Apocalipse chama de segunda morte. É disso que está falando aqui. É essa ressurreição, esse novo nascimento que nos é apresentado no capítulo 20 de Apocalipse. É disso que o texto se refere. E é por isso que eu recorri aqui à Bíblia de Genebra para tentar explicar para os irmãos. E finalmente, terminando aqui, nós temos aí então, do capítulo
20, do versículo 7 ao 10, a derrota de Satanás. Finalmente, a grande serpente é derrotada. Essa batalha dessa aqui, do capítulo 7, do capítulo 20, do versículo 7 ao 10, ela é narrada mais 2 vezes nesse livro de Apocalipse. No capítulo 16, versículo 14 ao 21, e no capítulo 19, também do versículo 19 ao 21. Essa é a batalha que é descrita nesse capítulo 7, capítulo 20, do verso 7 ao 10, onde Satanás finalmente irá ser derrotado. Como eu disse, as coisas vão piorar, não vão ficar legal, as coisas vão ficar ainda piores, cada vez piores, até que se cumpra aquele tempo determinado por Deus. O que a gente vê nessa derrota de Satanás e da miríade, de todo aquele que não creu em Jesus, é o seguinte: não vai haver, como alguns defendem aí, aniquilação. Não é que Satanás vai deixar de existir. Nem ele, nem os seus anjos, e nem aquele. Na verdade, nada do que Deus criou deixar de existir. Deus é tão fiel à sua palavra que o que ele falou, ele sustenta até o fim. Ele criou todas as coisas e vai permanecer até o fim. Satanás e os anjos dele foram criados por Deus. Não é? Aí, como eles foram criados, eles não vão ser dizimados, acabar. Não. O problema é que eu acho que se fosse dizimado seria melhor para ele e para todo aquele que vai para o inferno. Porque não deve ser um trem bom, não. A Bíblia nos informa que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi criado com a intenção de mandar o homem para lá. Não era para o homem. Não era para nós. Mas como o pecado que o homem cometeu se equivale ao pecado de Satanás, Satanás travou uma batalha contra o Senhor, literalmente. Pegou lá um terço da milícia celestial e quis tomar o lugar de Deus. Ele quis ser Deus, ele quis reinar no lugar dele. E quando Eva foi convencida lá, qual foi o último ponto ali que Satanás jogou para ela? O que de fato chamou a atenção de Adão e Eva quando eles comeram do fruto? Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O pecado é equivalente. Não teve uma batalha física, não teve, o homem também não tinha como estar ali diante do Senhor para confrontá-lo, mas no coração foi isso que o homem fez. Eu sou o meu Deus. O homem quis ser igual a Deus, da mesma forma que Satanás. Então, como o pecado é o mesmo e Deus é justo, não dá para ter uma punição diferente por um lado e para o outro. Então vai ser um lugar de tormento. E vai ser para a eternidade. Não é que vai haver aniquilação, não. Eu acho que seria muito mais fácil se Deus aniquilasse todos eles. Mas vai estar ali, sofrendo para a eternidade. O inferno, o lago de fogo é tão severo, é tão acima do que a gente consegue imaginar de coisa ruim, que o próprio Hades, lembra do estado intermediário que eu falei das almas que estão reinando com Cristo? Todo aquele que morreu também sem Cristo, ele está num lugar. Está sendo atormentado ali, nesses 1000 anos. Todo aquele que morreu sem Jesus está sendo atormentado naquilo que a Bíblia chama de Hades, o inferno intermediário. Já estão sofrendo, já estão ali sendo açoitados. Uma outra ideia que a gente tem também, que Satanás no inferno ele vai reinar, ele vai mandar. Não, ele vai estar ali sendo açoitado, ele vai estar sofrendo ali também. É para ele sofrer, foi criado para o sofrimento dele, para que ele sinta. E é tão maior essa ideia que o próprio Hades, esse lugar onde essas almas estão sofrendo hoje, vai ser lançada finalmente no lago de fogo e enxofre. A Bíblia fala também que o último inimigo a ser derrotado é a morte. Eu confesso que aqui eu patinei um bocado para tentar entender essa ideia da morte ser lançada também no inferno. Mas como é que é isso? O Hades, a gente entende que é um lugar.
Tá ali. Onde é que é? A gente não sabe, não quer nem saber. Tá lá, existe. O povo está sendo atormentado ali. Mas e a morte? Como é que a morte vai ser lançada no lago de fogo e enxofre? Eu demorei um pouquinho, patinei um pouquinho, mas eu acho que eu consegui digerir essa ideia. A ideia é que quando Jesus voltar, não vai haver morte mais. Para ninguém. Nem para o santo, nem para o ímpio. Acabou. Não tem morte mais não. Para ninguém. O que está no inferno vai sofrer eternamente, não vai morrer mais. A morte vai deixar de existir. É dessa forma que ela vai ser lançada. Não vai mais existir morte. A morte é um estado. E o Hades é um local. O inferno é um local. Isso, boa. O Elton falou aqui, e também ouvi Hernandes falando disso. Morte, o significado é separação. Você acha que a morte aqui é um lugar? Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Você acha que é um lugar? Aham. Não, mas é a sua opinião, eu só quero... Aham. É porque fala que a morte vai devolver os que estavam mortos. Como é que vai acontecer isso? Não vai haver ressurreição? Quem estava nela, né? Quem estava morto. Quem estava nesse estado. É assim que eu acredito. Isso. Aparece o além aqui. Esse além aqui eu nem me atentei muito para ele. Aham. É válida a colocação. Mas eu ainda acredito com a morte como um estado. Aí o estado, a pessoa está ali, está morta, está inerte. Aí esse estado, a pessoa vai sair desse estado. E aí vai para o céu com Cristo, os que já estão lá, né? E nós aqui que vamos para lá também. Mas não, vai deixar, esse estado não vai existir mais. É nesse sentido. Isso. É nesse sentido que eu acho que a morte vai ser lançada no lago de fogo aqui. Vai deixar de existir morte. Não vai mais haver. Esse estado não vai mais existir. Tanto para o ímpio, quanto para o santo. Pastor. De um lugar. Sim. Podia ser o além aí desse versículo 13, podia fazer o Hades aí também. Sim. Bom, né? Mais profundo, né? Essa ideia da morte aí. Eu confesso que eu patinei bastante para estar convencido do que eu estou hoje. Aí o Nilson veio e jogou essa. Já não estou tão convencido, mas eu acredito. Mas eu acredito ainda. Não, mas eu ainda sigo nessa linha de que a morte é esse estado que vai deixar de existir. Acho que a morte é esse estado que não mais vai existir. Porque aquele que morreu sem Cristo vai estar no Hades sendo atormentado, quem está com Cristo vai estar ali e... Eu ouvi, e isso também eu acho que é válido pontuar, acho que foi Hernandes de novo, falando que o pior do inferno não é nem a tormenta, o fogo, aquele trem todo. O pior do inferno é que não tem Deus lá. Hã? Não tem jeito. A pior coisa do inferno... Você não vai ter para quem clamar, você não vai ter para quem recorrer, você não vai ter para onde correr. Para quem? Para onde é que eu vou? A quem eu recorro? E não morre. Cara, tem um texto... E não morre, não tem jeito. Vai tentar ali. Né? Tem um texto que fala que até os vermezinhos, né, vão todo dia, vai estar ali de novo. Todo dia. Imagina um sofrimento eterno, um trem desse. Também não consegue, a gente não consegue conceber. De novo. Vai ser um trem para a eternidade.
Sabe? É eternamente ali afastado de Deus e sofrendo, e sofrendo, e sofrendo. E aí não tem jeito. De todos, é isso que eu estou falando. Tava ali, está morto, está naquele estado de morte. Então essa ressurreição é a morte devolvendo todos esses aí. E vai ser um... Pois não. Esse é um problema. Essa ideia desse sono, a Bíblia não defende. Não encontra embasamento bíblico. A Bíblia defende a ideia de uma consciência. Daquela alma estar consciente diante de Deus. Leia, pastor, 1 Coríntios, capítulo 15. O capítulo inteiro, né? O capítulo todo de Apocalipse, inclusive, fala de 1 Coríntios, inclusive, fala dos corpos ressurretos aí, que vão ser transformados e tal. A Bíblia não dá, Ana, margem para essa... Esse é um pensamento, inclusive, do pessoal pré- e pós-milenista, dessa ideia, ou até um pensamento católico, muitas vezes. Dessa ideia de estar dormindo, de estar desacordada, a alma está ali, não, mas a alma está consciente, ela está reinando com o Senhor no céu. Em Apocalipse capítulo 6, eu não vou lembrar o versículo direitinho, depois você dá uma lida lá, está lá, as almas estão diante do trono clamando pela justiça de Deus. É Deus exercendo o juízo. A ideia a ideia da presença benéfica de Deus, essa presença misericordiosa do Senhor é que não vai estar no inferno. Essa ideia de que essa presença, né, de paz de Deus, que traz algum alento, que você consegue, né, num momento de dificuldade. Ele não está lá, não. Ele tem a chave, né? Ele tem a chave do inferno. Mas é ele que comanda o inferno, é ele que vai fazer com que todos sofram ali. Né? Mas não vai ter essa presença ali de misericórdia. Não vai ter como. A pessoa não vai ter para onde. Primeiro que o que tiver ali, quando vai haver um julgamento. Certo? Vai estar escrito lá. E a gente vai falar daqui a pouquinho. Que vai estar escrito nos livros. Vão ter os livros ali que vão ser abertos. O que você fez vai estar escrito. E o juiz é justo. Não tem jeito de falar, não foi assim. Então, todo aquele que vai para lá, vai saber que está devendo mesmo. Foi para ali porque eu estou aqui porque eu mereço. Não tem como, não tem jeito. Né? Então, para ele já vai entender que para ele não é digno de misericórdia mais. Né? Nesse caso, nesse fato que não tem ali a presença de Deus. Inclusive, aqui para frente fala disso, né? Dos livros que foram abertos. E ali, na hora que abrir o livro, que o juiz estiver ali, e nós, inclusive, o julgamento, nós também seremos julgados por nossas ações. O que não vai haver para nós é punição. A justa punição, a punição merecida, né? Nós não vamos sofrer, porque Cristo sofreu por nós. Não, o livro da vida não é juízo, não é julgamento. Os outros dois, os livros que falam aqui, representam o juízo, o julgamento. Isso aí, então é a ideia que estão escritos aqui. Os livros, está ali. Por que os livros? Creio eu que os ímpios têm todas as suas obras em um livro. Os santos têm todas as suas obras em outro livro. Eu acredito dessa forma. Tem um livro ali que está tudo que praticou. O ímpio praticou tal, não creu em Jesus, inferno. Não tem jeito. O santo praticou tal, mas ele foi salvo pela obra de Cristo. Não. O critério para a salvação é o final, que é o livro da vida. O critério é esse. Aqui fala, quem não estiver com o nome no livro da vida, inferno. Livros. Isso aí. Aí por isso que eu acredito na ideia dos livros. Um livro das obras dos ímpios, um livro das obras dos santos e o livro da vida. O critério, aí quem não tiver com o livro escrito no livro da vida, lançado no fogo e enxofre. Mas pode ler pela outra ótica também. Quem tiver com o livro com o nome escrito no livro da vida, não foi lançado no lago do fogo e enxofre. Então o critério para a salvação é estar com o nome no livro da vida. Esse foi salvo. Acabou. Está com o nome no livro da vida, salvação. Mas tem o julgamento. E aí entra a ideia aqui, que eu não sei muito bem, nunca estudei a respeito, do galardão. Não tem como.
pro galardão, é isso aí, é essa a ideia. O livro do ímpio, quem é o ímpio lá que está com as obras no livro ímpio? Morte eterna, acabou. O livro dos santos, o que eu e você praticamos, somos santos, somos salvos em Cristo, está escrito no livro, tudo que eu e você fizemos. E por causa do que está escrito, vem a ideia do galardão. Alguns vão ter uma vida, como é que eu posso dizer? Se eu posso dizer assim, acho que para efeito de compreensão, né? Uma vida melhor no céu do que outros. E como diz a Carol, eu não quero nem saber, eu quero estar do portão para dentro. Se eu vou ser serviçal, se eu vou ser... Não importa. O importante é estar no céu. Eu também, é claro. Pode ser o último, cara, entrar ali, ó, nos 49, dos 50, hoje vai até 55 as partidas de futebol ali, é os 55 do segundo tempo, lá nós entrar, o importante é entrar. Então é por isso a ideia dos livros aí. Eu acho que eu me fiz compreender, alguém tem mais alguma dúvida aí a respeito do estudo? Quer falar mais alguma coisa? Daqui para frente, né, capítulo 21 e 22, aí já fala. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Então já começa a partir do capítulo 21 com essa magnífica redenção, aí, como diz Hernandes, com a apoteose, né, da vitória de Cristo, com aquilo que todos nós iremos experimentar em Cristo Jesus. É um assunto que tem me chamado a atenção ultimamente, essa ideia dessa uma escatologia. Tem me chamado bastante atenção, tenho pensado muito nisso. E tem pedido a Deus, né, para dar discernimento, para a gente poder entender isso e falar a respeito disso. Porque acho que quanto mais se fala da segunda vinda de Cristo, mais isso é arraigado em nós. E a gente precisa falar desse momento, desse tempo, dessas realidades, tanto para aquele que ainda está aí, que não aceitou o Senhor, dá tempo ainda. As 7 trombetas são sinais de Deus, olha, avisando, eu estou chegando, eu estou perto, eu estou voltando, arrepende. As 7 trombetas é um chamado ao arrependimento. Arrepende, meu filho, arrepende, dá tempo ainda. Talvez alguém vai ver esse estudo pela internet, está aí titubeando, não sei, talvez, dá tempo para você hoje ainda. Talvez você está aqui dentro da igreja e não se sente salvo, não tem essa certeza, essa convicção. Dá tempo para você ainda. Porque as trombetas estão tocando, o Senhor está chamando ao arrependimento. Volta, vem. Porque quando chegar aqui, aí não tem jeito mais não. Aí não dá mais. Não tem mais volta, não tem mais recomeço, não tem segunda chance, não tem outra forma de acontecer. É céu ou inferno. Por mais que o mundo diga não, é céu ou inferno. Não tem um terceiro caminho, não tem uma terceira via, não tem. E não vai ter repescagem, não. É uma vida só que você tem, é uma única vida. O tempo é hoje, a hora é agora, gente. Vamos se decidir por Cristo, porque Ele tem chamado. Né? Eis que estou à porta e bato. Capítulo 1, versículo 20, se eu não me engano. Eis que estou à porta e bato. Se abrires, se ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, serei com Ele e Ele comigo. E ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Que seja assim. Vamos encerrar o estudo. Pedir o pastor fazer uma oração para a gente aí.